personagem responsável por treinar os maiores líderes de empresas de marketing multinível. Empreendedores com os cheques mais significativos de São Paulo. O nome dos treinamentos que estes reconhecidos líderes estruturam são baseados em seu material. Ele é reconhecido como uma autoridade em temas como coach e treinamento de equipes. Atuou como mentor em importantes organizações nacionais e internacionais. E é com muito orgulho que eu apresento a vocês o mestre em coach pela FCU na Flórida, Sérgio Ricardo. Seja bem-vindo. Primeiro, quero agradecer muito a presença de todos que estão nos vendo aí. Como você vê a estratégia de algumas empresas do nosso setor que têm buscado treinadores internacionais para aplicar treinamento em suas equipes? Com muito bons olhos. A questão é uma só. O pessoal de fora vem, tem uma metodologia, tem uma maneira de ensinar empírica, e o nosso público não sabe aprender, não sabe entender, não está pronto para receber essa informação desta maneira. Então muitas pessoas e muitos treinamentos que eu presenciei foram feitos de maneira muito boa, muito com conteúdo maravilhoso, só que as pessoas, o nosso público brasileiro, não consegue aplicar isso. Por que não consegue aplicar isso? A primeira questão é assim: 90 milhões de pessoas nunca leram um livro inteiro no Brasil. Então, na hora que você fala de um autor, de uma metodologia, de um processo, eles não têm essa informação, precisa ter outro jeito de falar. Se você dá uma palestra aqui em São Paulo é de um jeito, se você dá uma palestra em Manaus é de outro, se você dá uma palestra em Curitiba é de outro. E se alguém vem de fora, não sabe disso, que nós somos um país continental. Então, perde-se muito a qualidade de quando você aprende, conhece, mas não sabe aplicar. E o sábio não é aquele que sabe, o sábio é aquele que faz o que sabe. Então as pessoas conhecem muitas coisas, mas aplicam um pouco porque não sabem aplicar. Então eu vejo com muito bons olhos, mas precisa preparar mais o nosso público, precisa preparar mais as pessoas para que elas possam pegar essas informações e efetivar essa informação. Como é que efetiva essa informação? Com resultado. Como é que você vê que um curso foi bom, que um treinador foi lá e fez impacto? Quando você assiste um treinador fazendo o trabalho que faz e tudo mais, eu vejo muito circo, muito up, galera, uhul, bacana, bacana, bacana. Mas pouca gente ganha dinheiro. Então tem alguma coisa errada. Então eu vejo com muito bons olhos, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa de melhorar o aprendizado. E é isso que nós estamos fazendo há mais de 20 anos. Você tem alunos que se destacaram e hoje são líderes em várias empresas, correto? Como você se sente vendo tanta gente de várias empresas usando seu material com frases suas e crescendo com isso? Eu me divirto com isso, eu fico lisonjeado, porque assim, são pessoas que estão fazendo sucesso nas empresas, são pessoas que estão se destacando como líderes, né? Eles vêm, fazem parte do nosso treinamento, vêm aqui, se formam, coach, fazem curso de PNL, passam por um processo de coach junto conosco, usam isso em treinamentos. E então se eles estão usando é porque a coisa é boa, se eles estão duplicando o que eles estão aprendendo é porque a coisa é boa e fez sentido para eles. Então eu vejo isso e fico impactado com isso positivamente. O que a gente percebe é que assim, muitas dessas pessoas hoje estão colocando no mercado toda a metodologia de ensino que nós criamos, e isso para nós só nos faz ficar mais enriquecidos com isso e muito mais felizes com o trabalho que nós estamos fazendo desde 1900 e bolinha. Qual você acredita que seja a postura mais correta que devemos tomar para capacitar as pessoas? Bom, ser humano precisa de treino. Qualquer equipe precisa de treino. E como é que você tem motivação e crença que você vai dar certo na vida? Quando você treina mais, quando você está pronto para fazer aquilo que você sonha, para fazer aquilo que você tem expectativa, para fazer aquilo que você ama. Mas não adianta fazer isso só porque você quer, porque você acha que é bonito. Você tem que fazer isso com conteúdo. Então o segredo para as pessoas darem certo em qualquer área, treinamento. O Bernardinho ele fala assim para a equipe de vôlei nossa, que é a equipe mais copiada, mais invejada do planeta. Vocês vão ganhar amanhã no jogo porque vocês treinaram mais que os outros. Se você quer fazer a diferença, treina. E para treinar, existe uma crença muito bacana. Eu sempre digo para as pessoas assim, pensa num sonho que você quer agora. Pensa num sonho realizado. Repete esse mantra para mim, ó. Eu posso, eu mereço, é possível e vale a pena. Quando você pensa isso, você começa a tirar problemas, objeções. Então esse é o primeiro lema nosso de treinamento. Porque eu posso,
Nós merecemos, é possível e vale a pena. Hoje é muito comum encontrarmos pessoas se queixando da crise econômica, crise política, enfim, pessoas que parecem jogar a culpa de tudo que não dá certo em fatores externos, se isentando, às vezes, do seu insucesso. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Bom, com crise se cresce. Então, crise, se você ressignificar crise, é uma alavanca de sucesso. Ninguém pode crescer se não tiver uma crise instalada. Por quê? O ser humano ele só é movido através do quê? De motivação. Se você estiver numa zona de conforto, você vai ficar parado e você vai achar que está tudo bem. Isso acontece nos relacionamentos com as pessoas, isso acontece para você ganhar dinheiro, isso acontece na sua atividade física com o seu corpo, isso acontece para você ter um carro, para você ter uma casa, para você conhecer país. Agora, quando o país está em crise, a crise é uma historinha que a gente conta para nós mesmos. Porque agora, ó, você que está me vendo agora, tem gente agora, comendo num restaurante muito caro, tem gente agora comprando um carro muito caro, tem gente agora comprando uma viagem para Disney, tem gente agora escolhendo o duplex, o triplex, a joia que quer e não está em crise. Se você for num shopping agora, está lotado. Se você for em algum lugar hoje, você pode ver que tem gente comprando muitas coisas. Então a crise é para a gente ressignificar e entender o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para aprender com isso? E o que eu estou fazendo para aplicar o que eu estou aprendendo com isso? Quer dizer, a crise é para quem está querendo dar certo. Porque você vai ter que se reinventar, reestudar, retrabalhar, refazer algumas coisas que você havia sendo feito, e de repente você não tinha percebido essas coisas. Então hoje é o momento do quê? Da gente se capacitar. É o momento de você olhar para o mercado e falar assim: qual é o motivo que eu ainda estou precisando melhorar nessa área? Qual é o motivo que eu estou precisando melhorar e estou me sentindo fraco? Que tipo de pensamento que eu tenho comigo e que eu atraio essa vida, eu atraio os cenários de pobreza, de dor, de perda na minha vida sempre? O que eu tenho gerado dentro de mim? Que historinha que eu conto para mim? Que eu repito insucesso? Que eu repito falta de dinheiro na minha vida? Que historinha que eu ando contando para mim? Que eu trago para minha vida, para minha realidade, cenários de fracasso. Então a crise é para a gente aprender a pensar. Quer entender dessa nova maneira de perceber, ressignificar isso, vai ancorar no quê? Com crise se cresce. E todo mundo compra alguma coisa por algum motivo. Se não tiver, crie. Cria. Então a crise é para você aprender a criar. É inovação. Então a gente tem que sair da zona de conforto e ver que a crise é um jeito de se mexer. Uma das necessidades humanas essenciais de um ser humano é variedade e incerteza. Quanto mais variedade e incerteza na vida de alguém, mais a pessoa se mexe, mais a pessoa quer se reinventar. Então a crise só atinge os fracos. A crise só atinge quem está na zona de conforto. A crise não atinge quem está querendo crescer. É isso. Quais hábitos devem ser adotados para se livrar dessas desculpas? Bom, a primeira coisa, é importante você cuidar do corpo. Então, tem muita gente que tem um problema com o corpo, quer dizer, não tem a consciência corporal, não tem a consciência vocal, não tem a consciência da linguagem verbal, não verbal. E essa falta de consciência, você começa a ecoar e despertar nas pessoas algo que você pensa que é bom, que você quando chega, você é uma pessoa que impacta positivamente. De repente, quando você chega, as pessoas falam assim: nossa, chegou, cara, coisa chata. A segunda coisa é você entender do quê? Da sua linguística, de você trabalhar a sua forma de linguagem, a capacidade que você tem de soltar verbos que deixam o sistema nervoso mais empoderado, verbos e palavras e frases que fazem com que as pessoas perto da gente se sintam mais fortes. A outra coisa é com relação a foco e pensamento, quer dizer, se você não tem projeto, se você não sabe para que pensa, está pensando no quê, vai naquela historinha do mineiro, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Quer dizer, a pessoa nunca sabe para onde está indo. As pessoas têm dificuldade de criar projetos, o brasileiro não sabe planejar. Está começando agora uma onda de como é que planilha isso, como é que coloca a rigor. E a quarta questão é crença. Então, se você não cuidar do corpo, não tiver uma linguística trabalhada, não entender de foco e pensamento e não tiver convicção, você não tem emoções, estados e comportamentos de sucesso. Então, alguns passos que a gente tem que entender sobre isso. É a tétrade que nós chamamos isso em PNL. Então, aplicar tétrade no dia a dia não está numa historinha, numa apostila. É o dia a dia sendo isso, aplicando isso, é você viver isso. Isso é congruência com aquilo que você pensa, com aquilo que você sonha. Então, as pessoas gostam de falar muito e tudo mais. Come errado, pensa errado, fala de maneira
fraca e ter uma convicção que um dia Deus vai ajudar. Então isso não funciona. O que funciona? Funciona você ter esses 4 pontos que eu disse prontos, trabalhando o dia todo. E isso vai fazer com que você tenha muito mais comportamento de sucesso. Aprenda a lidar com finanças, carreira, relacionamentos, saúde, autoestima e mais com Sérgio Ricardo. Revele seu verdadeiro poder.